Isaías 29, verso 16, diz assim: Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Essa era a atitude de Israel quando eles olhavam para si e pelo comportamento que eles estavam tendo de rebeldia, de rebelião, de apostasia em relação a Deus e de prostituição espiritual. Eles estavam indo por caminhos tortuosos, caminhos distantes, totalmente alheios à vontade e à expectativa de Deus. Você e eu podemos pensar que Deus às vezes pode parecer que Ele é um pouco possessivo, controlador. Não, amados, Deus não é assim. Mas pense comigo, Deus, Ele deu tudo que de mais precioso tinha no universo para poder resgatar você. Não seria justo que Ele também exigisse tudo de bom que você tem para oferecer? Ou melhor, de bom não, porque a gente não tem nada de bom. O bom que nós podemos oferecer ao Senhor é Ele mesmo que vai nos transformar em alguma coisa boa. Então veja só a troca. Deus deu tudo de bom em troca de um monte de porcaria que nós podemos oferecer, trapos de imundícia, como diz a Bíblia. E Ele aceita esses trapos de imundícia para poder transformar de acordo com a vontade dEle. É claro que nesse processo de transformação, o objetivo final é refletir o caráter de Cristo para podermos estar habilitados para viver a eternidade com o nosso Deus. Mas ao longo desse processo, enquanto Deus, o oleiro, vai moldando o seu caráter, Ele também tem em mente que esse processo atinja as pessoas que estão próximas a você. As pessoas que nos observam, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que cruzam o nosso caminho, os nossos amigos, familiares, pares, pais, professores, colegas de trabalho e por aí vai. Até mesmo aquelas pessoas que a gente não se relaciona intimamente, mas que cruzam no meio do caminho, como num trânsito, em um coletivo, no trem, em um passeio no parque, num supermercado, na padaria. Todas essas pessoas, elas precisam ser impactadas. E o processo de modelagem de você como um vaso nas mãos do oleiro implica que você e eu possamos atingir, alcançar essas pessoas. Veja o que diz esse texto. O Senhor necessita de homens e mulheres que levem consigo para a vida diária a luz de um piedoso exemplo. Você está vendo o desejo de Deus? É que nós possamos levar para o nosso cotidiano, a vida cheia de luz e piedade. Ou seja, muitas vezes nós queremos ser cristãos dentro da igreja. Aí é fácil, né, galera? Aí é fácil, todo mundo arrumadinho, e ainda assim tem os desafios, né? Ainda assim tem gente que não consegue, né? Mas e no nosso cotidiano? O que acontece no nosso dia a dia? E para que isso aconteça, veja só o que diz o texto. Homens e mulheres cujas palavras e ações mostrem que Cristo habita no coração, ensinando, conduzindo e guiando. Que texto poderoso. Ele necessita de homens e mulheres de oração, que ao lutarem a sós com Deus, obtêm a vitória sobre o eu, e então saem para partilhar com os outros aquilo que receberam da fonte de poder, ou da fonte do poder. Você está vendo que no processo de modelagem do vaso existe uma luta no quarto secreto de guerra com Deus? Aqueles homens e mulheres que lutam a sós com Deus e que obtêm a vitória sobre o eu. Que tremendo! Deus aceita aqueles que crucificam o eu e os tornam vaso de honra. São, nas mãos dele, como barro nas mãos do oleiro, e Deus opera a sua vontade por intermédio deles. Tais homens e mulheres recebem poder espiritual. Cristo vive neles,
e o poder do seu Espírito lhes assiste os esforços. Que texto poderoso. A pergunta que eu quero refletir com você nesse momento para orarmos é a seguinte: na sua vida diária, no nosso cotidiano, você já tem mostrado o processo de moldagem que você está sofrendo, o que tem acontecido com você? As pessoas próximas a você já conseguem ver isso? Se você tem um pedido de oração, envie para mim e nós estaremos orando junto com você até o nosso próximo jejum. Já vai se preparando, prepara o coração, porque daqui a pouquinho ao meio-dia nós vamos fazer o nosso encerramento ao vivo, tá bom? Que Deus nos abençoe agora nesse nosso momento de oração.